sudoeste do Texas, onde o mapa se curva ao longo do curso sinuoso do Rio Grande, a terra se desdobra com uma austeridade intimidadora. Aqui, onde as estradas se dissolvem na distância e o céu parece mais pesado que o chão, nasce Big Bend. Um canto remoto do deserto de Chihuahua, onde a solidão não é a ausência, mas presença profunda. Onde o calor não é castigo, mas ritual. Onde a vida não é revelada, ela está escondida. Big Bend é uma terra de extremos, um lugar onde o sol reina e a sombra é uma bênção rara. Onde as temperaturas despencam à noite e sobem ao meio-dia. Onde a chuva pode demorar meses para chegar, mas quando cai, transforma o mundo em minutos. É uma terra que impõe respeito, à qual não se rende facilmente. Você não vem a Big Bend para procurar paisagens, você vem para ser testado por elas. A paisagem parece quase alienígena. Montanhas escuras se erguem como cicatrizes no horizonte. Formações rochosas, erodidas ao longo de milhões de anos, erguem-se como monumentos antigos. Planícies se estendem além do visível, cobertas de arbustos baixos, cactos espinhosos e pedras soltas. Não há árvores frondosas aqui, nem cursos d'água abundantes, mas há silêncio. E nesse silêncio, algo respira. O Rio Grande, a força vital desta região, não é um rio caudaloso, é um fio d'água que serpenteia pelos cânions como se buscasse seu próprio caminho de volta. Às vezes flui com força, às vezes encolhe até se tornar um riacho tímido, mas sua presença sustenta todos os seres vivos. Suas margens são mais do que lama e juncos, são a fronteira entre a vida e o deserto absoluto. Do alto das montanhas Tisos, erguendo-se como ilhas verdes em meio à aridez, as dunas secas do lado leste do parque, cada canto de Big Bend abriga uma forma distinta de resiliência. Porque é isso que define este lugar, não a abundância, mas a teimosia da vida diante do impossível. E aqui, a vida não floresce como nos trópicos, ela não explode em cores nem se aglomera em exuberância. Aqui, a vida sobrevive, ela se adapta, ela se contrai, ela se camufla, e precisamente por essa razão, cada criatura que habita este deserto conta uma profunda história de evolução, de paciência, de sabedoria medida em gerações. Um papa-léguas atravessa a trilha de cascalho sem olhar para trás, como uma sombra veloz que conhece cada canto. Bem acima, uma águia real sobrevoa o cânion de Santa Helena, lendo os ventos e as correntes como livros abertos. Por entre os arbustos, uma raposa cinzenta desliza ao anoitecer, confiando mais em seus ouvidos do que em seus olhos. E sob as pedras quentes, uma cascavel aguarda, silenciosa, como o eco de algo antigo. Em Big Bend, os protagonistas nem sempre estão visíveis, mas estão sempre lá. Cada animal aprendeu a navegar nas bordas do calor, a descansar durante as horas mais duras do dia, a caçar quando a temperatura cai, a beber do orvalho, a cavar em busca de umidade, a dormir à sombra de uma rocha. O urso negro, um sobrevivente nessas latitudes, encontra refúgio nas alturas florestadas de Quisos. Lá, onde o ar é mais fresco e os carvalhos resistem, ele se move silenciosamente, em busca de frutas, insetos e raízes. Não ruge, não se mostra, mas cada passo que dá é um lembrete de que até os gigantes têm seu lugar neste mundo árido. E quando a noite cai, Big Bend muda sua voz, o calor se dissipa, o vento ameniza. O céu se ilumina com uma galáxia que parece mais próxima do que qualquer outro lugar do planeta. E então, os verdadeiros mestres do deserto emergem. Morcegos de cauda livre emergem em bandos de suas tocas escondidas, desenhando espirais no céu enquanto caçam insetos em voo. Javalis ou queixadas movem-se em grupos, farejando a vegetação rasteira. Cães da pradaria assobiam de suas colônias subterrâneas, ainda à espreita de predadores noturnos. Cada som, cada sombra, cada movimento é uma história de adaptação. Porque Big Bend não perdoa erros. Aqui, um dia sem água pode ser mortal. Uma sombra deslocada pode significar uma presa, um bezerro descuidado, uma trilha descuidada.
um segundo de exposição, tudo tem consequências. E é por isso que a vida aqui se move com intenção, com sabedoria, com respeito e também com beleza. Uma beleza distinta, de texturas secas, de formas esculpidas pelo vento, de cores que só aparecem quando o sol permite. O vermelho das rochas ao amanhecer, o verde claro do ocotilo em flor, o amarelo das flores que desabrocham depois de uma tempestade, como se esperassem anos por aquele momento único. O Big Bend não é apenas um parque, é uma porta de entrada, um lugar onde a vida ainda é guiada por regras antigas, onde os ritmos não são ditados pelo relógio, mas pelo sol, pelo calor, pelo silêncio, onde cada criatura que sobrevive o faz porque aprendeu a ler a terra e a ouvir o que o vento diz. Aqui começa a nossa jornada. Ao longo desta jornada, descobriremos aqueles que fizeram deste deserto o seu lar. Não por acidente, mas por excelência. Caçadores do ar, arquitetos do subsolo, andarilhos solitários, sentinelas do crepúsculo. Cada um com a sua própria história, cada um com a sua maneira única de dizer: eu também pertenço a este lugar. Porque em Big Bend, a selvageria não está nos rugidos. Está na respiração suspensa, na sombra breve, na garra que mergulha sem aviso, na pegada que se apaga em um segundo, no silêncio que, se você souber ouvir, diz tudo. Nas horas mais duras do dia, quando até o vento se acalma e a terra arde como se cuspisse fogo de dentro, há uma figura que ousa atravessar a paisagem sem medo, não voa, não rasteja, corre. Com uma velocidade quase absurda para o seu tamanho, com movimentos precisos e bruscos, desafiando o calor como se fizesse parte dele. É o Papaléguas, símbolo vivo do deserto, tecelão de rotas invisíveis no coração do Big Bend. Não há criatura que represente melhor o espírito desta terra escaldada pelo sol. Quanto maior o Papaléguas, como é conhecido em inglês, não é um animal grandioso em termos de tamanho, nem é particularmente colorido. Sua plumagem é marrom, listrada e terrosa como o solo sobre o qual caminha. Suas pernas longas e robustas permitem que atinja velocidades de até 30 km por hora, e seu corpo aerodinâmico parece projetado não para voar, mas para planar pela vegetação rasteira, como uma ideia em fuga. Apesar de ser um pássaro, voa pouco, não por incapacidade, mas por eficiência. O Papaléguas aprendeu que, em Big Bend, o ar nem sempre é um refúgio, e que asas nesta terra de espinhos e pedras nem sempre o levam além dos pés. É por isso que ele corre por entre arbustos, cactos, pedras. E nessa corrida traça uma geografia secreta, uma rede de caminhos que só ele conhece. Não é uma ave tímida, é uma caçadora, oportunista e curiosa. Alimenta-se de quase tudo que se move: insetos, lagartos, pequenos roedores, cobras, ovos e até escorpiões. E sim, até cascavéis jovens. Com movimentos ágeis e saltos imprevisíveis, atordoa a presa com bicadas ou a joga contra uma pedra até a morte. É um espetáculo que parece coreografado e que só acontece quando o instinto encontra a experiência. Mas nem tudo é violência. O Papaléguas também é construtor. O ninho, construído em arbustos altos ou cactos, é uma estrutura robusta feita de galhos, folhas secas, penas, pedaços de casca e, às vezes, elementos artificiais, plástico, papel e até mesmo fragmentos de tecido levados pelo vento. O casal monogâmico coopera na construção e também na criação dos filhotes. Eles põem de 2 a 6 ovos e ambos os pais participam ativamente da incubação e alimentação. Os filhotes nascem nus, cegos e completamente dependentes, mas em poucas semanas ousam correr, caçar insetos e encarar o mundo ao seu redor com a mesma ousadia de seus pais. O corre-caminhos também é uma criatura mítica. Para muitas culturas indígenas do sudoeste norte-americano, é um símbolo de proteção, astúcia e orientação. Acredita-se que sua pegada em forma de X, com 2 dedos para a frente e 2 para trás, confunde espíritos malignos, tornando-a impossível de seguir. E talvez seja verdade, porque seguir um Papaléguas é como tentar pegar o vento, sempre um passo à frente, sempre fora de alcance. Na cultura popular, tornou-se um ícone. Desenhos animados, músicas e histórias contribuíram para uma imagem caricata que não lhe faz justiça, porque o verdadeiro Papaléguas não é engraçado nem desajeitado. É um predador habilidoso, uma presença constante no deserto. Um espírito que conhece cada sombra e cada fenda.
Seu andar não é desajeitado, é estratégico. Sua velocidade não é exagero, é necessidade. Morar em Big Bend exige movimento, e o Papaléguas sabe disso. Durante o dia, move-se entre áreas sombreadas, ajustando com precisão a temperatura corporal. De manhã, empoleira-se ao sol com as asas abertas para se aquecer. Durante as horas mais quentes, reduz a atividade e busca abrigo. E ao anoitecer, quando o calor começa a se dissipar, retoma a caminhada, a caça e a arquitetura diária. E nessa rotina, ele projeta mais do que uma jornada. Ele projeta um modo de vida, um modo de habitar um território hostil com elegância, um modo de fazer do calor um aliado, do silêncio um refúgio, da poeira um caminho. O Papaléguas não domina a paisagem, ele a lê, ele a interpreta, ele se move como alguém que conhece cada pedra, cada mosquito, cada canto onde possa haver sombra ou alimento. Ele não precisa se impor, ele se contenta em estar ali, em se mover. Vê-lo atravessar um caminho é como testemunhar um lampejo de pura liberdade, um corpo que não para, que não hesita, que corre porque pode, porque deve, porque nasceu para traçar linhas retas onde todos veem obstáculos. E enquanto o deserto de Big Bend continuar sendo um lugar de extremos, ele ainda estará lá, correndo, caçando, aninhando, vivendo, como uma tábua de salvação escrita na poeira e depois levada pelo vento. Nem tudo em Big Bend é poeira, calor e silêncio varrido pelo vento. No coração do parque, onde as planícies secas se transformam lentamente em montanhas, um novo mundo se revela. Os picos das montanhas Chisos, como ilhas no deserto, erguem seus pinheiros, seus carvalhos, sua sombra inesperada. É neste santuário verde, a mais de 2.000 metros acima do nível do mar, que vive um habitante incomum. Poderoso, esquivo, o urso negro americano. A existência de ursos no Texas parece para muitos um paradoxo, mas em Big Bend, as regras são quebradas. Aqui no alto, onde o clima é mais ameno e a vegetação mais abundante, este grande mamífero encontrou refúgio após décadas de desaparecimento. Hoje, sua presença é tão sutil quanto imponente. Não é visto com frequência, mas é conhecido. Seus rastros aparecem na lama, seus excrementos entre os arbustos, seu hálito entre os troncos das árvores. O urso negro de Big Bend não é um gigante imponente. Comparado aos seus primos do norte, é menor, mais leve e mais ágil. Mas isso não diminui sua autoridade. Sua silhueta, por si só, na encosta, avançando calmamente por entre as árvores, é suficiente para nos lembrar que aqui, neste ecossistema de extremos, ele ocupa o lugar mais alto da cadeia. É onívoro e sua dieta reflete os tesouros escondidos destas montanhas. Come frutas silvestres, raízes, gramíneas, insetos, pequenos vertebrados e até carniça quando a encontra. É oportunista como todos os grandes sobreviventes, e seu olfato é uma bússola natural que o guia por quilômetros até encontrar um arbusto carregado de amoras ou uma toca recém-cavada. Mas o urso negro não é um caçador nato. Ele não precisa correr. Sua estratégia não é velocidade ou perseguição, mas persistência. Ele percorre longas distâncias todos os dias, farejando, revirando pedras e cavando folhas. Ele tem a força para arrancar troncos e a destreza para roubar ovos de um ninho sem destruir o resto. Durante o dia, especialmente no verão, evita atividades intensas. Refugia-se em áreas frescas, sob a sombra espessa dos carvalhos ou sob afloramentos rochosos. É mais ativo ao amanhecer e ao anoitecer, naquele limiar de luz onde os sons da floresta se cruzam com os ecos do deserto. A reprodução começa na primavera. Macho e fêmea se encontram brevemente, reconhecem-se e acasalam. Então eles se separam. Meses depois, a fêmea dá à luz em uma toca natural, durante o inverno, quando o mundo dorme. 1, 2 ou 3 filhotes nascem cegos, indefesos, agarrados ao calor da mãe. Ela os alimenta, os limpa e os protege com feroz devoção. E quando a primavera chega, eles emergem ao mundo pela primeira vez, para tropeçar entre as raízes, para descobrir o vento. O vínculo entre uma mãe e seus filhotes é profundo. Por mais de 1 ano, ela os guiará, os ensinará a escalar, a encontrar comida, a ler os sinais da floresta. Só então, quando estiverem prontos, ela os deixará partir. E eles, pela primeira vez, caminharão sozinhos pelos caminhos escondidos das montanhas. Apesar de sua força, o urso negro é tímido. Ele foge de humanos se os detecta. Não busca conflitos, mas sua história é marcada por perseguições. No passado, foi caçado quase até a extinção no Texas. Era temido, caçado por sua pelagem, sua gordura, sua mera presença.
desapareceu da paisagem por décadas, mas a terra, sábia, o acolheu de volta. Em meados do século XX, alguns espécimes começaram a retornar do México, cruzando o Rio Grande, seguindo antigas rotas conhecidas por seus ancestrais. Aos poucos, silenciosamente, eles reocuparam as montanhas Quizos, e hoje, embora seus números permaneçam pequenos, o urso negro é uma promessa cumprida, um sinal de que a natureza, com o tempo, encontra um caminho de volta. Vê-lo em liberdade é um privilégio. Não acontece com frequência, mas quem o viu descreve um momento quase sagrado, a massa escura movendo-se através da folhagem. O olhar profundo, quase humano, o andar lento, mas firme. E acima de tudo, a sensação de estar diante de algo que não precisa dizer "eu mando", porque tudo em sua presença o confirma. O urso preto é um símbolo, de força sim, mas também de paciência, de conexão com a natureza, de equilíbrio entre poder e prudência. Nas culturas indígenas, o urso é o guardião da medicina, o protetor da floresta, o andarilho espiritual. Em Big Bend, ele também é o guardião das alturas, aquele que observa do alto, aquele que nos lembra que mesmo no lugar mais seco e improvável, pode haver renascimento. E assim seu reinado silencioso continua, ano após ano, escalando entre os pinheiros, dormindo na sombra fresca, ouvindo o que o vento lhe diz lá de baixo, caminhando entre as raízes, como se estivesse lendo a história do mundo com as patas. Enquanto as montanhas estiverem de pé, enquanto os frutos brotarem ao pé dos arbustos, enquanto as noites forem frescas e os vales respirarem, o urso preto ainda estará lá, não como uma relíquia, mas como uma presença viva. Como o soberano calmo das alturas, à medida que o dia recua lentamente e as sombras se alongam nas encostas rochosas das montanhas Xizos, um novo silêncio começa a dominar Big Bend. Não é o silêncio do calor, aquele que esmaga durante as horas do meio-dia. É um silêncio expectante. Mais profundo, mais denso, como se toda a terra estivesse prendendo a respiração, diante da chegada iminente de um ser que não precisa de anúncio. Então, da vegetação rasteira ou empoleirada em uma rocha, uma figura esguia, poderosa e silenciosa surge. O puma, o caçador do crepúsculo, o fantasma dourado do deserto. Também conhecido como leão da montanha, puma ou pantera americana, este felino é um dos predadores mais versáteis do continente. Sua distribuição se estende das montanhas de Yukon ao sul do Chile, mas em Big Bend, sua presença assume um significado especial. Aqui, onde a vida se esconde entre espinhos e pedras, onde cada criatura se adapta ou desaparece, o puma representa o equilíbrio silencioso da natureza. Seu corpo é uma obra-prima de adaptação. Musculoso, ágil, com movimentos furtivos e controlados, pode medir até 2 metros e pesar mais de 60 quilos. Sua pelagem bege acastanhada combina perfeitamente com os tons da terra, das rochas e da vegetação seca. Suas patas grandes amortecem cada passo. Sua cauda longa e grossa lhe dá estabilidade ao correr e escalar. Seus profundos olhos dourados são projetados para enxergar claramente mesmo com pouca luz. Mas o que mais o define não é sua força nem sua velocidade, é seu silêncio. O puma se move como se não estivesse tocando o chão. Cada passo é medido, cada movimento faz parte de uma estratégia invisível. Ele não ruge como um leão, não late como um coiote. Seu chamado é um grito agudo, estranho, quase humano, raramente ouvido. Sua comunicação é sutil, marcas nas árvores, rastros de urina, pegadas na poeira. Ele fala com seu corpo, com as rotas que traça, com as presas que escolhe. Sua dieta é ampla, mas seletiva. Alimenta-se principalmente de veados, javalis, lebres e pequenos mamíferos. Caça à espreita. Move-se entre as sombras, identifica seu alvo, espera o momento certo e ataca com uma explosão de energia. Sua mordida é precisa, no pescoço, na base do crânio. Em seguida, arrasta sua presa para um local escondido, cobre-a com folhas ou galhos e se alimenta por vários dias. Come silenciosamente, em vigilância. Cada refeição é uma vitória que custou tempo, paciência e risco.
A onça parda é solitária por natureza. Cada indivíduo precisa de um território amplo, livre de competição. Os machos se espalham por mais de 100 quilômetros quadrados. As fêmeas se espalham um pouco menos, mas ainda assim são vastas. Seus domínios mal se sobrepõem nas bordas. Elas se evitam mais do que se confrontam. Um encontro entre dois machos adultos pode significar uma luta mortal. Portanto, a solidão não é uma maldição para a onça parda. É sua maneira de garantir a continuidade. A reprodução ocorre em qualquer época do ano, mas com maior frequência no inverno e na primavera. Após o acasalamento, o macho parte. A fêmea dá à luz cerca de 3 meses depois em um abrigo escondido entre rochas, vegetação densa ou cavidades naturais. Lá nascem 2, 3 ou até 4 filhotes, cegos e cobertos por uma pelagem manchada que eventualmente desaparece. Por vários meses, eles são completamente dependentes da mãe, que os caça, cuida e os protege. Aos poucos, eles começam a segui-la, observam, imitam e aprendem. Os filhotes permanecem com a mãe até quase 2 anos de idade. Depois precisam partir. Devem abandonar o único mundo que conhecem para buscar seu próprio território, seu próprio silêncio. Muitos não sobrevivem. Outros encontram espaços não reivindicados e começam sua própria história. É um ciclo que se repete há milhares de anos e continua até hoje. Entre as montanhas de Big Bend, ver um puma na natureza é uma experiência excepcional. Mesmo entre guardas florestais e naturalistas que passaram anos nessas terras, o encontro é raro. Mais comum é encontrar rastros. Uma pegada recente, uma presa parcialmente coberta, um arranhão no tronco de uma árvore. A invisibilidade deles faz parte do seu poder, da sua arte. No entanto, sua relação com os humanos nem sempre foi harmoniosa. No passado, era considerado uma ameaça, um competidor, um inimigo. Era caçado implacavelmente. Foi perseguido até a extinção local em muitas regiões. Mas em lugares como Big Bend, onde a paisagem ainda preserva um pouco de sua essência mais selvagem, o puma encontrou um santuário. Aqui, ela desempenha um papel vital no ecossistema, mantém as populações de herbívoros sob controle, regula o comportamento de outras espécies e molda a dinâmica dos territórios. É uma espécie-chave, uma pedra-chave cujo desaparecimento desencadeia um efeito dominó difícil de reverter. Sua presença não é um luxo, é uma necessidade. Apesar dos avanços na conservação, o puma continua a enfrentar ameaças. A fragmentação do habitat, os atropelamentos, a caça ilegal e o medo infundado continuam a afetar sua estabilidade. Mas seu instinto permanece intacto. Enquanto houver montanhas, sombras, presas e silêncio, o puma continuará a vagar por este território, não como um fantasma, mas como o que sempre foi, o guardião oculto do deserto. Em muitas culturas indígenas, o puma é um símbolo de poder, mas também de introspecção. É o espírito que caminha silenciosamente, aquele que observa de longe, aquele que age apenas quando necessário. Em Big Bend, esse símbolo toma forma. Ele caminha entre as rochas, escala sem esforço, senta-se no topo de uma colina e observa, não por curiosidade, mas por compreensão. O puma não precisa ser visto para existir. Seu poder reside em seu mistério, na maneira como transforma a paisagem simplesmente por estar presente, em como força todos os outros, presas, predadores e até humanos, a ajustar seu comportamento, a se mover com mais cuidado, a lembrar que, neste reino ancestral, não estamos sozinhos. E assim, quando a noite termina e o sol começa a aquecer as rochas, o puma desaparece. Esconde-se nas profundezas da floresta, agachado nas sombras, torna-se mais uma vez um rumor, uma possibilidade, mas seu rastro permanece, no silêncio que se torna mais denso. No olhar inquieto do veado, na sombra que nunca para, em Big Bend, o puma não é uma lenda, é realidade. E enquanto este deserto respirar, ele continuará sendo seu caçador mais furtivo, bem acima das montanhas Chisos. Acima dos cânions onde o vento uiva entre as paredes de pedra, o céu assume uma dimensão diferente. É um espaço vasto, limpo e sagrado, um palco onde
Cada planeio tem um propósito. Cada curva responde a uma leitura precisa das correntes térmicas que se elevam do solo quente. Suas asas, abertas a uma envergadura que pode ultrapassar 2 metros, não batem com frequência. Não precisam. Ela plana, deixa-se levar, torna-se uma extensão do próprio vento. Vê-lo em ação, mesmo à distância, é testemunhar uma forma ancestral de soberania. Sua silhueta escura contra o céu noturno é imponente. Não pelo tamanho, mas pela intenção. Não pelo volume, mas pela presença. O dourado, uma águia, como é chamada em inglês, não busca oportunidades, ela busca estratégias. Do alto, seus olhos penetram o solo. Com uma visão de 6 a 8 vezes mais aguçada que a de um humano, ele consegue detectar o menor movimento na vegetação rasteira, uma lebre agachada, uma cobra à espreita. Um pássaro desavisado, uma vez escolhido o alvo, ele desce a velocidades que podem ultrapassar 150 km por hora. A queda é um ato de perfeição letal. Garras primeiro, precisão absoluta. Um impacto brusco, morte instantânea. Sua dieta é variada, mas prefere mamíferos de médio porte. Coelhos, esquilos terrestres e filhotes de raposa. Em Big Bend, também foi documentado atacando cobras, lagartos grandes e até pássaros. Ocasionalmente alimenta-se de carniça, especialmente durante os invernos mais rigorosos, mas seu instinto formam em uma plataforma sagrada suspensa entre a terra e o céu. A fêmea, ligeiramente maior que o macho, põe entre 1 e 3 ovos, mas raramente sobrevivem mais de 2 filhotes. A competição entre irmãos pode ser acirrada. A natureza não permite excessos, apenas os mais fortes, rápidos e oportunos sobrevivem. O ciclo é rudimentar, mas funcional. E neste ciclo, a mãe e o pai se revezam na caça, na alimentação e na proteção. Quando nascem, os filhotes já passaram meses praticando, observando e imitando, mas voar não basta. Eles precisam aprender a caçar, a ler o vento, a reconhecer suas presas, a calcular o pouso. Muitos não conseguem dominar essa arte, mas aqueles que conseguem se tornam os novos governantes do ar. A águia real não vive apenas no céu, ela também vive no imaginário coletivo. Dos povos indígenas da América do Norte aos símbolos modernos de poder, sua figura representa força, visão e um espírito elevado. Nas culturas indígenas, ela é a mensageira do grande espírito, a ponte entre o mundo terreno e o mundo invisível. Sua pena é objeto de reverência. Sua imagem, de absoluto respeito.
onde a terra parece quase desprovida de vida, espreita um predador que personifica a própria essência do deserto. A cascavel do deserto é uma criatura que evoluiu para sobreviver em condições extremas, adaptando-se a um ambiente onde o calor escaldante e a escassez de água tornam a existência um desafio constante. Sua presença é um lembrete de que a vida neste lugar não apenas sobrevive, mas se reinventa e persiste com impressionante eficiência. Esta cobra, reconhecível pelo seu distinto padrão de diamante na pele e pelo chocalho característico na ponta da cauda, é uma mestra da camuflagem. Seu corpo se mistura aos tons de marrom, bege e acinzentado do solo e das rochas, tornando-a praticamente invisível a olhares desavisados. Em um ambiente onde se esconder pode significar a diferença entre a vida e a morte, essa capacidade de se camuflar é vital. Ao longo do dia, a cascavel busca refúgio em tocas, sob pedras ou na vegetação rasteira, evitando o calor mais intenso. É um animal crepuscular e noturno, ativo principalmente nas horas mais frias, quando as temperaturas caem e a atividade das presas aumenta. Essa estratégia permite que ela maximize suas oportunidades de caça, minimizando sua exposição ao calor extremo e a potenciais ameaças. A cascavel se alimenta principalmente de pequenos mamíferos, aves, lagartos e até mesmo outros répteis. Seu método de caça é um testemunho de paciência e precisão. Ela se aproxima furtivamente de sua presa e aguarda o momento exato para lançar um ataque rápido e letal. Sua picada venenosa paralisa a vítima quase instantaneamente, facilitando sua captura e consumo. Esse veneno não apenas imobiliza o animal, mas também inicia a digestão, tornando o processo mais eficiente. Embora a picada de uma cascavel possa ser perigosa para os humanos, essa espécie prefere evitar o contato conosco e só ataca em legítima defesa. O chocalho em sua cauda funciona como um sistema de alerta para potenciais ameaças, vibrando com um som característico que pode ser ouvido à distância. Esse alerta é uma oportunidade para outros animais e pessoas se afastarem, reduzindo a probabilidade de um encontro direto e perigoso. Durante o inverno, quando as temperaturas caem significativamente, a cobra entra em um estado de letargia conhecido como brumação. Durante esse período, seu metabolismo desacelera e ela se refugia em tocas compartilhadas com outras cobras ou animais, também buscando proteção contra o frio. Esse comportamento social temporário é vital para sua sobrevivência em um clima que pode ser tão extremo quanto o verão. Apesar de sua fama e capacidade de se defender, a cascavel enfrenta ameaças que ameaçam sua existência. A expansão humana, a destruição de seu habitat, a perseguição por medo e a poluição são fatores que afetam suas populações. Em alguns lugares foi registrado um declínio notável em seus números, o que pode ter consequências negativas para o ecossistema, visto que ela desempenha um papel crucial no controle de populações de roedores e outros animais que podem se tornar pragas se não forem regulamentados. A cascavel do deserto é, de fato, uma guardiã invisível que mantém o equilíbrio em Big Bend. Sua existência regula as cadeias alimentares, contribui para a saúde do solo controlando espécies que afetam a vegetação e é parte essencial da biodiversidade do deserto. Sua presença demonstra um ecossistema complexo e dinâmico, onde cada criatura desempenha um papel fundamental. Para quem mora ou visita o Big Bend, entender essa cobra significa compreender uma parte essencial do próprio deserto. Além do medo ou do fascínio, ela é um símbolo de sobrevivência em condições adversas. Um lembrete de que o deserto não está morto, mas cheio de vida que se adapta e se protege com estratégias nem sempre aparentes a olho nu. Sua vida silenciosa, seu andar invisível e sua capacidade de permanecer discreta fazem da cascavel um enigma constante. Aqueles que aprendem a respeitá-la e a reconhecer seu papel também aprendem a respeitar a natureza, a entender que, aqui, a sobrevivência depende de inteligência, paciência e equilíbrio. Em Big Bend, à medida que o sol se põe e a temperatura começa a cair,
a cascavel desperta para vagar por seu território. Cautelosamente, ela desliza entre as rochas e arbustos, explorando, caçando, mantendo a delicada harmonia que sustenta a vida nesta paisagem. Assim, dia após dia, ela cumpre seu papel silencioso, uma peça essencial no grande mosaico que é o deserto. Na vasta paisagem de Big Bend, onde o deserto se estende com uma aparente calma que desmente sua natureza implacável, uma presença silenciosa e letal desliza pelas sombras. A cascavel do deserto, uma guardiã ancestral e paciente, aperfeiçoou a arte de habitar um mundo onde cada movimento pode ser uma questão de vida ou morte. Seu corpo, uma fusão perfeita de camuflagem e ameaça, é um reflexo da própria terra, robusta, implacável, resiliente. Esta cobra não é apenas mais uma habitante do deserto, é um símbolo de sobrevivência em sua forma mais pura. À medida que o sol derrete o solo e o vento levanta nuvens de poeira, ela se move lenta, calculista, sempre alerta. Sua pele manchada se mistura com a terra rachada e as pedras espalhadas, tornando-a invisível para a maioria, exceto para aqueles que aprenderam a ler seus sinais. Mas não se deixe enganar pelo observador casual. Essa invisibilidade esconde um poder formidável, uma força que mantém o equilíbrio do ecossistema há milênios. A cascavel do deserto é famosa por seu chocalho característico, um conjunto de anéis ocos na ponta da cauda que vibram a cada movimento. Esse som seco e rouco não é um grito irracional de agressão, mas um aviso claro e preciso: estou aqui, não me incomode. É um sinal que respeita a lógica da sobrevivência, um último recurso para evitar um confronto que pode ser fatal para ambos. Apesar de seu papel vital no equilíbrio do ecossistema, a cascavel enfrenta ameaças modernas. A expansão humana, o medo irracional e a perseguição indiscriminada reduziram seus números em muitas áreas. Sua presença é frequentemente mal compreendida e temida, levando à sua morte desnecessária. No entanto, ela continua a desempenhar um papel essencial: controlar a população de roedores e outras presas, manter uma cadeia alimentar saudável e prevenir o pastoreio excessivo que poderia devastar o delicado deserto. Observar uma cascavel em seu habitat natural é uma experiência que mistura admiração e respeito. Seu corpo, coberto por padrões geométricos que parecem pintados com precisão milimétrica, move-se com uma graça inesperada para uma criatura com uma reputação assustadora. Cada gesto, cada ondulação, faz parte de um ritual ancestral, um diálogo silencioso com o deserto que o sustenta. A cascavel, mais do que um aviso, é um convite à cautela, um lembrete de que o deserto é um espaço de equilíbrio, onde cada criatura deve coexistir com as outras, respeitando seus limites e territórios. A cascavel do deserto não busca conflito, ela busca sobrevivência, e nessa busca, ela se torna uma mestra da paciência, da adaptação e da força contida. Enquanto a areia cobrir o chão e o sol aquecer as pedras, esta serpente permanecerá uma presença invisível, porém poderosa, em Big Bend. Sua existência é um testemunho de que, no deserto, até mesmo o silêncio pode ser formidável. De que, no reino da poeira e do vento, a vida encontra maneiras inesperadas de perdurar. Assim, a cascavel do deserto não habita apenas o Big Bend. Ela o define, ela o guarda, ela o equilibra. É a sombra que caminha entre as rochas, o sussurro que alerta na quietude, a pulsação oculta no coração do deserto. E enquanto o homem aprender a respeitar essa batida do coração, enquanto o medo for transformado em conhecimento, esse guardião do pó e do fogo continuará a escrever sua história, invisível e eterna, entre as rachaduras e ventos de Big Bend. No vasto e acidentado terreno de Big Bend, onde temperaturas extremas e terrenos inóspitos parecem desafiar a vida, existe um mundo oculto sob a superfície, um reino invisível aos olhos, revelado apenas nos detalhes mais sutis. Nos sons que se elevam da terra, nas entradas ocultas entre raízes secas, na intrincada rede de túneis que correm sob a superfície como as veias de um organismo vivo. Este mundo pertence a uma comunidade única, a dos cães da pradaria mexicanos, os engenheiros sociais e arquitetos subterrâneos que sustentam o delicado equilíbrio do ecossistema do deserto.
O cão da pradaria mexicano, cientificamente conhecido como cinomes mexicanos, é um pequeno roedor social que desafia os rigores do Big Bend com sua organização comunitária e seu modo de vida extraordinário. Sua presença não é um acidente nem uma coincidência, mas o resultado de milhões de anos de adaptação, cooperação e resiliência em um ambiente onde a sobrevivência exige mais do que força individual, exige inteligência coletiva. À primeira vista, esses pequenos animais podem parecer insignificantes. Seu tamanho é modesto, não maior que um coelho pequeno. E sua aparência é simples, com pelos curtos e castanhos que se misturam com a terra seca em que vivem. No entanto, por trás dessa simplicidade, esconde-se uma complexa sociedade subterrânea. Sua capacidade de cavar e construir não só lhes fornece abrigo, como também transforma a paisagem. Influencia a dinâmica de outras espécies e cria micro-habitats que promovem a biodiversidade. As colônias de cães da pradaria podem se estender por vários quilômetros quadrados, formando verdadeiras cidades subterrâneas. Essas colônias são organizadas em distritos ou bairros, compostos por grupos familiares que colaboram na construção e manutenção de um sistema de túneis e câmaras com diferentes funções: áreas de descanso, áreas de reprodução, áreas de armazenamento e áreas de fuga. A precisão e a eficiência dessa arquitetura subterrânea são o resultado de séculos de evolução social e ambiental. Cada colônia é uma fortaleza da vida, onde a cooperação é a chave para enfrentar os muitos perigos do deserto. Predadores como coiotes, aves de rapina e cobras espreitam constantemente, mas o sistema de alerta do cão da pradaria é tão eficiente que, na maioria das vezes, a colônia consegue reagir a tempo. Seus latidos agudos e repetitivos são uma forma de comunicação que alerta sobre a presença de intrusos, e é comum que toda a colônia responda com um eco coordenado que paralisa momentaneamente a ameaça. Os cães da pradaria não constroem tocas apenas para sua própria proteção. Sua atividade de escavação areja o solo, melhora a infiltração de água e facilita a germinação de sementes, contribuindo para a saúde geral do ecossistema. Sua presença beneficia indiretamente outras espécies, como insetos, répteis e pássaros que usam seus túneis abandonados como abrigo ou nidificação. Portanto, são considerados uma espécie-chave para a estabilidade e a diversidade do Big Bend. O ciclo reprodutivo do cão da pradaria é outro reflexo de sua complexidade social. A fêmea dá à luz vários filhotes, que nascem cegos e indefesos, mas logo se juntam às atividades coletivas da colônia. A cooperação entre os membros da comunidade é evidente na criação dos filhotes, na vigilância constante e na defesa do território. Esse trabalho em equipe é a base do seu sucesso diante de condições adversas. O cão da pradaria mexicano também é mestre na adaptação às variações climáticas extremas do Big Bend. No verão, quando o calor pode ser escaldante, sua rede de túneis permite que ele mantenha uma temperatura estável e se proteja da desidratação. No inverno, o abrigo subterrâneo o protege do frio intenso, garantindo que a vida continue apesar das dificuldades. Essa constância na adaptação física e social é o que permitiu que essa espécie persistisse ao longo do tempo. No entanto, a expansão humana e as atividades agrícolas ameaçam a continuidade dessas colônias. A perturbação do solo, o uso de pesticidas e a fragmentação do habitat causaram o declínio de muitas populações. Felizmente, em áreas protegidas como Big Bend, essas comunidades ainda encontram refúgio e a oportunidade de manter viva sua rede subterrânea, uma rede que é tanto um símbolo quanto uma estrutura de resistência. Observar um cão da pradaria em ação é descobrir uma história de vida que se desenrola sob a superfície, longe dos olhos do público, mas essencial para a saúde do deserto. Dos seus latidos ecoando entre as rochas ao movimento incansável dos seus corpos enquanto cavam e constroem, cada momento é um testemunho de cooperação e resiliência. A sua existência é um lembrete de que a vida pode florescer nos lugares mais inesperados, que a força nem sempre é visível e que o trabalho em conjunto pode transformar até mesmo os terrenos mais áridos. A nação subterrânea dos cães da pradaria é, em essência, uma metáfora viva para o próprio deserto. Silenciosos, resilientes, complexos e vitais.
Eles não dominam a paisagem, mas a sustentam. Não são os protagonistas visíveis do ecossistema, mas sua influência é profunda e indelével. Em sua organização, em sua cooperação, em seu ritmo diário, reside uma sabedoria ancestral que a natureza inscreveu em cada túnel escavado, em cada latido ressonante, em cada pegada que desaparece sob a areia. Enquanto o deserto continuar sendo um lugar de desafios, enquanto as tempestades levantarem a poeira e o sol aquecer a terra, a comunidade subterrânea de cães da pradaria continuará sendo o coração oculto de Big Bend. Um coração que fala de vida, de esforço, de resiliência coletiva. Um coração que nos convida a olhar além do visível, a descobrir os segredos que a terra guarda sob sua pele seca e rachada. E assim, na escuridão silenciosa, sob as rochas e arbustos, na rede invisível que une milhares de indivíduos, o cão da pradaria mexicano continua a escrever sua história. Uma história de cooperação, adaptação e esperança que se expande a cada túnel, a cada latido, a cada nascer do sol nesta maravilhosa região chamada Big Bend. Eles descansam, se amontoam e se preparam para a atividade noturna. À medida que o crepúsculo se aproxima, eles começam a despertar, batem suas pequenas e frágeis asas e, lentamente, com movimentos coordenados, emergem em uma explosão de vida que preenche o céu com um turbilhão de sombras e sons. O voo deles é um espetáculo fascinante. Não é um simples planar, mas uma coreografia complexa e coordenada que parece desafiar a física. Milhões de morcegos decolam ao mesmo tempo, desenhando figuras no ar, planando, cruzando, separando-se e juntando-se novamente em um balé que só a natureza pode criar. Mas o morcego de cauda livre não é fascinante apenas por seu voo, mas também por seu sistema de navegação e caça. Eles utilizam um mecanismo chamado ecolocalização, que lhes permite emitir sons de alta frequência que ricocheteiam em objetos e retornam ecos que são interpretados com precisão para detectar presas e obstáculos na escuridão total. Essa habilidade os torna caçadores formidáveis, capazes de capturar insetos voadores em alta velocidade, às vezes até mesmo em pleno voo, sem perder um único momento. A dieta do morcego consiste principalmente de insetos noturnos, incluindo mariposas, besouros, mosquitos e outros pequenos artrópodes que abundam no deserto ao anoitecer. Sua voracidade é tamanha que estima-se que uma colônia possa consumir toneladas de insetos em uma única noite, representando um serviço ecológico fundamental para o controle de populações que podem causar danos significativos à vegetação e ao equilíbrio do ecossistema. Além disso, sua atividade indiretamente ajuda a manter a saúde de plantas e árvores, reduzindo a pressão exercida por insetos herbívoros. Sem eles, muitas plantações e espécies de plantas em Big Bend poderiam ser afetadas, rompendo a complexa teia de vida que sustenta este território. Dessa forma, o morcego de cauda livre é um vigilante noturno invisível, mas essencial. Durante a época de reprodução, as colônias
de transformar o ambiente e sustentar a vida discretamente. Na vasta e variada paisagem de Big Bend, entre planícies áridas, cânions profundos e montanhas imponentes, existe uma criatura que personifica a própria essência da adaptabilidade e resiliência. O javali, também conhecido como cateto, pecari tajacu, um habitante incansável e tenaz que aprendeu a sobreviver em um dos ambientes mais hostis da América do Norte. Sua história, comportamento e papel ecológico revelam não apenas a complexidade deste animal, mas também a riqueza oculta do ecossistema do Big Bend. O cateto não é um javali no sentido estrito da palavra, embora sua aparência possa enganar. É uma espécie única, distinta dos porcos selvagens encontrados em outras partes do mundo. Seu corpo robusto, coberto por pelos curtos e ásperos, é uma armadura natural que o protege dos rigores do deserto e dos ataques de predadores. Suas patas curtas e fortes permitem que ele se mova com agilidade por terrenos acidentados, atravesse vegetação rasteira densa e cave em busca de alimento. Uma das características mais marcantes do javali de colar é o colar marrom escuro em volta do pescoço, uma característica visual que se destaca da pelagem mais clara do restante do corpo. Suas presas, embora não tão grandes quanto as de outros javalis, são afiadas e são usadas principalmente na defesa e em lutas territoriais ou para acesso às fêmeas. Essas presas podem causar ferimentos graves e são um símbolo claro da ferocidade que ele pode exibir quando ameaçado. Viver no deserto exige mais do que força física, requer inteligência social e estratégia. O cateto de Big Bend é um animal eminentemente social, que se reúne em bandos que podem variar de alguns indivíduos a mais de 30. Essa vida em grupo não só facilita a defesa contra predadores como coiotes, pumas e águias reais, como também melhora a eficiência de forrageamento e a conservação do calor durante as noites frias do deserto. As alcateias de queixadas são caracterizadas por hierarquias claras e papéis definidos. A liderança geralmente recai sobre um macho dominante, mas a cooperação é essencial para a coesão do grupo. Os membros se comunicam constantemente por meio de sons, movimentos e sinais olfativos. Seus grunhidos, estalos e sons guturais transmitem informações sobre a presença de perigo, seu humor ou sua posição dentro da alcateia. Essa linguagem complexa reflete a importância da interação social para sua sobrevivência. A dieta do cateto é onívora e variada. Embora se alimente principalmente de raízes, frutos, cactos, tubérculos e sementes, também consome insetos, pequenos vertebrados e até carniça quando disponível. Sua dieta reflete a riqueza sazonal do deserto e sua capacidade de se adaptar à escassez. Por exemplo, durante a primavera, quando as chuvas trazem brotos frescos, os catetos aproveitam ao máximo as plantas suculentas e verdes. No verão e no inverno, sua busca por alimento se intensifica, voltando-se para fontes menos óbvias e usando seu olfato e focinhos fortes para cavar o solo e encontrar alimento escondido. O papel ecológico do cateto é fundamental em Big Bend. Ao consumir frutos e sementes, ele contribui para a dispersão de diversas espécies de plantas, facilitando a regeneração da flora local. Sua atividade escavadora também areja o solo e promove a fertilidade, beneficiando uma ampla variedade de organismos. Além disso, como presa e predador, ocupa um lugar crucial na cadeia alimentar, mantendo o equilíbrio entre as diferentes espécies que habitam este ecossistema. O ciclo reprodutivo do cateto é adaptado às mudanças nas condições do deserto. As fêmeas geralmente dão à luz ninhadas de 2 a 4 filhotes após um período de gestação de cerca de 4 meses. A criação dos filhos é responsabilidade principalmente da mãe, mas todo o grupo protege e cuida dos filhotes. Os filhotes nascem com pelos listrados que os camuflam nas primeiras semanas. Eles aprendem rapidamente a seguir o grupo, a forragear e a responder a sinais de alerta. A relação entre queixadas e humanos tem sido ambivalente ao longo da história. Em muitas culturas indígenas, esses animais eram respeitados e considerados parte integrante da natureza, fonte de alimento e símbolo de força. No entanto, a expansão agrícola e a caça afetaram suas populações.
Em Big Bend, graças às áreas protegidas e aos esforços de conservação, rebanhos de queixadas encontraram um refúgio seguro onde podem continuar seu ciclo de vida natural sem pressões externas destrutivas. Apesar de sua aparente robustez, o cateto é sensível a mudanças ambientais. A perda de habitat, o aumento da atividade humana e a introdução de espécies invasoras podem alterar seus padrões de comportamento e afetar sua sobrevivência a longo prazo. Portanto, preservar seu ambiente é crucial para manter a biodiversidade e o equilíbrio ecológico de Big Bend. Observar uma manada de queixadas é testemunhar uma comunidade dinâmica, repleta de interações, movimentos e sons que revelam a complexidade da vida selvagem. Desde o descanso ao meio-dia sob a sombra protetora de um arbusto até os movimentos noturnos de busca por alimento, cada momento é uma demonstração de adaptação, cooperação e resiliência. Os pecaris se movem com uma coordenação aparentemente instintiva, comunicando-se constantemente para evitar perigos e aproveitar oportunidades. Sua presença constante é um lembrete de que, em um lugar onde o calor, a seca e o terreno desafiador ditam o ritmo, a vida sempre encontra maneiras de persistir. Eles são, sem dúvida, uma raiz ambulante, um símbolo vivo da conexão entre solo, planta e animal. A história do cateto em Big Bend é uma lição de equilíbrio. Ela nos mostra que a vida não se resume apenas à força ou à velocidade, mas também à cooperação, à estratégia e à adaptação, que a verdadeira força reside na resiliência diante da adversidade e que cada criatura, por menor ou comum que seja, desempenha um papel fundamental na estrutura da natureza. Escrevendo a história selvagem de Big Bend dia após dia, este javali não é apenas mais um animal, é um guardião silencioso, um protagonista fundamental, uma raiz viva que sustenta a terra que pisa e nutre o ar que respira. Big Bend não é apenas um lugar no mapa, nem um espaço delimitado por linhas invisíveis entre montanhas e rios. É uma pulsação antiga, um sussurro de vida que persiste apesar da aridez, do silêncio e da passagem implacável do tempo. É uma testemunha fiel de como a natureza se reinventa, de como a vida se adapta, resiste e se transforma. Neste canto do mundo, o deserto não é ausência, mas presença. Não é vazio, mas plenitude contida. As criaturas que habitam Big Bend não são meros sobreviventes. São portadoras de histórias, guardiãs de segredos, arquitetas de um ecossistema onde cada gesto tem significado e cada momento é vital. Do voo majestoso da águia real, que domina o céu com autoridade ancestral, à dança furtiva da raposa cinzenta entre as sombras da aurora. Do murmúrio subterrâneo dos cães da pradaria à explosão noturna de milhões de morcegos em voo, cada ser encontrou sua maneira única de existir. Este é um lugar de contrastes e harmonias, onde o calor extremo coexiste com o frescor das montanhas, onde a vida visível se mistura com a invisibilidade das redes subterrâneas, onde o som do vento é interrompido apenas pelo sussurro da natureza. Em Big Bend, a natureza escreve com infinita paciência um poema sem palavras, uma sinfonia sem música, uma pintura sem cores vibrantes, mas repleta de nuances profundas. O deserto nos ensina que a beleza nem sempre se revela na exuberância, mas na resiliência, na capacidade de persistir. Que a grandeza não se mede em tamanho ou ruído, mas na quietude e na conexão com o ambiente. Que o essencial é invisível ao olhar apressado e só se revela a quem sabe olhar com respeito e tempo. Big Bend é a promessa de que, mesmo nos lugares mais hostis, a vida encontra um caminho, que o equilíbrio pode ser mantido em meio à rocha e à poeira, entre noites frias e dias escaldantes. Que o silêncio pode ser a voz mais poderosa e que cada criatura, da menor à mais imponente, desempenha um papel vital nessa dança eterna. Esta terra nos lembra que fazemos parte de algo muito maior. Que nossa história está entrelaçada com a desses animais, com o vento que sopra pelos cânions, com a terra que se desdobra sob nossos pés. Que proteger lugares como o Big Bend é preservar a memória viva do planeta, garantindo que a promessa do deserto permaneça viva para as gerações futuras. Enquanto o sol nascer sobre as montanhas, enquanto o rio serpentear por entre as rochas, enquanto o murmúrio da vida pulsar sob a superfície,
Big Bend permanecerá um símbolo de esperança e resiliência, um lugar onde a natureza selvagem não é apenas uma lembrança, mas uma realidade presente e vibrante. E assim, a cada nascer e a cada pôr do sol, a cada sombra e a cada raio de luz, Big Bend nos convida a ouvir, a observar, a aprender, a respeitar, porque em sua essência reside a eterna promessa de que a vida, em sua forma mais pura e autêntica, sempre encontrará um jeito de continuar.